parte 6. Nós estamos plenamente convictos de que Deus está nos chamando, nos alertando sobre o viver a vida da fé. Viver a vida da fé. Se Deus fala uma coisa uma vez, se Deus fala algo para nós uma vez, já é o suficiente para prestarmos atenção, ouvirmos aquilo ali e seguirmos o que Deus fala para a gente. Mas imagina quando Deus fala 4 vezes, da mesma forma. O meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tem uma chave, tem um segredo nisso. Deus quer nos chamar a atenção quanto ao viver a vida da fé. Além de toda a fé permeando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a fé permeia a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus expressamente diz, da mesma forma em sua palavra, por 4 vezes, o meu justo viverá pela fé. E através dessa série eu tenho certeza que Deus está nos alertando, levantando pessoas e encorajando pessoas em fé, para que possam desfrutar de uma vida produtiva de fé no nome poderoso de Jesus. A fé é para hoje, a fé é para agora. Deus é o mesmo, o nome de Jesus é todo poderoso e Ele está acima de tudo o que se possa mencionar. Diz a Bíblia, Ele é o mesmo. Todo aquele que colocar fé no nome poderoso de Jesus, que exercitar a fé no nome poderoso de Jesus, vai com certeza viver uma vida produtiva, uma vida de milagres. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não se trata de religiosidade. Eu sei que muitas pessoas entram e saem da igreja e vivem uma rotina como se fosse um ciclo vicioso, já nem sabem por que vão à igreja, só simplesmente vão. A igreja entra e sai, nada acontece na vida deles, não há mudança. Eles estão entrando na igreja, saindo, cumprindo escala e saindo, como se estivesse, numa rotina sem perceber. Mas o evangelho não é isso. A Bíblia diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz, o evangelho de Jesus Cristo, é loucura para os que se perdem, mas para nós os salvos é poder de Deus. O evangelho de Jesus Cristo não tem a ver com religiosidade, não tem a ver com essa vida religiosa. Jesus não veio instituir uma religião, mas o evangelho tem a ver com um relacionamento que nós temos com Deus. Um relacionamento de pai e filho, e isso é diário. Isso não fala apenas do momento em que estamos na igreja, mas em todos os lugares que nós estivermos. Somos filhos e filhos profundamente amados, altamente favorecidos, plenamente perdoados, grandemente abençoados. Por causa de nós, por causa do nosso mérito? Não, por causa de Jesus. Nós que estamos em Cristo Jesus. E o viver a vida da fé é o comum, é o normal para quem é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não se acostume a viver uma vida de religiosidade com Deus. Pelo contrário, tenha um relacionamento íntimo que vai muito além do apenas ir à igreja, mas que você possa desfrutar de uma presença constante, 24 horas com você todos os dias. No domingo, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, e nunca acaba. A vida com Deus é uma vida de relacionamento. Deus quer se relacionar com você. E através desse relacionamento você vai entender, vai aprender que você pode desfrutar da vida da fé em Cristo Jesus. Deus não nos chamou para uma vida simplesmente natural. Se nós nos acostumarmos a viver apenas no natural, nós não seremos diferenciados em nada dos que estão lá fora, que acreditam apenas naquilo que podem pegar, tocar, sentir. É uma fé natural. É uma fé que só crê, que só se alegra quando acontece. É uma fé que só agradece quando já recebeu. Mas a vida da fé bíblica, a fé sobrenatural, ela crê no que Deus diz e ponto, independente das circunstâncias. E é nessa vida de fé, fé na palavra de Jesus, na pessoa de Jesus, é por conta dessa vida que nós podemos sim, como filhos, viver uma vida sobrenatural de fé em Cristo Jesus. A gente pode mergulhar na palavra e crer que o que Deus disse é verdade. E mesmo que ainda no natural não tenha se manifestado, você não esteja vendo no natural, você consegue crer e agradecer. Porque a Bíblia diz que já é seu. Tem a ver com o que Jesus é de fato, tem a ver com o que você é de fato. E a fé inabalável, a vida de uma fé inabalável, ela não tem a ver com capacidade técnica, ela não tem a ver com o seu recurso ou força natural, mas tem a ver com o sobrenatural. A fé inabalável lida com o sobrenatural. Escute, você pode
ter uma boa alimentação e fazer exercícios físicos, e isso é muito bom. Eu recomendo que todo mundo faça isso. E naturalmente você provavelmente vai ficar mais saudável. Mas eu estou dizendo que você pode crer em algo que está além desse natural. Eu estou falando de uma saúde sobrenatural que vem de Jesus Cristo. Sobrenatural, que vai além do natural. Uma saúde sobrenatural que vem de Jesus Cristo. Você pode crer nisso? Você pode falar comigo, eu tenho saúde sobrenatural em Jesus. Diga, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu tenho saúde sobrenatural por causa de Jesus. Por causa da obra de Jesus. Eu costumo dizer que cada célula do meu corpo responde à obra de Jesus. E responde com saúde. Cada célula do meu corpo responde à obra de Jesus Cristo naquela cruz e responde com saúde. A fé inabalável, ela não se prende, ela não para em questões filosóficas, ela segue avançando crendo no que a palavra diz. A fé inabalável muito alegra o coração de Deus. Ela é louvável, ela é elogiável. Eu cheguei a comentar aqui para vocês, em alguns dos domingos anteriores, sobre duas pessoas que chamaram muito a atenção de Jesus no quesito fé. Só que eu não entrei nos textos desses dois exemplos de fé para que nós possamos extrair deles detalhes. E eu vou fazer isso hoje. Apenas citei a história deles para falar sobre um ponto que é muito importante que você entenda. A fé genuína, inabalável, imparável, ela não provém de religiosidade. Ela não provém do legalismo, mas ela provém de uma crença pura na pessoa de Jesus. E eu citei aqui, falando desse tema, eu citei aqui para vocês a mulher cananeia e o centurião romano. Dois gentios, eles não eram judeus, eram estrangeiros, gentios, que não conheciam a religião judaica, não eram acostumados com os ritos, com a religião judaica, não conheciam nada da lei mosaica, eram gentios. Uma mulher cananeia da região de Tiro e Sidom e um centurião romano, mas que quando ouviram falar de Jesus e se aproximaram de Jesus, sem nenhum tipo de religiosidade, depositaram a fé 100% na pessoa de Jesus. E essas duas pessoas foram as pessoas que ouviram de Jesus, a sua fé é grande. Nem em Israel eu encontrei uma fé como esta. Porque a fé não provém de religiosidade ou de legalismo. A fé provém de uma certeza, de uma convicção, de uma crença pura na pessoa de Jesus. Amém? A fé inabalável, ela alegra muito o coração de Deus. E eu quero entrar hoje, aproveitar hoje e sim ler esses textos para que a gente possa extrair ainda mais ensinos sobre essas histórias maravilhosas de grande fé. A palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler do versículo de 21 ao 28. Eu vou ler e em algum momento eu vou parar para fazer algumas considerações e a gente poder extrair coisas boas desse texto. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Perceba que essa mulher agora, essa estrangeira, chega para Jesus e pede auxílio, e pede ajuda para Jesus. E Jesus deixa claro aqui nessa conversa, nessa fala, o plano de Deus em começar uma mudança que ia impactar toda a humanidade, mas começando, partindo de Israel. Por isso a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Está falando de mim e de você. Amém, gente? Aquela mulher estrangeira chega para pedir algo. E Jesus deixa claro para ela sobre o momento que ele estava vivendo ali com o povo de Israel. Mas você pode ver que ela, mesmo diante disso, ela o adora e diz: socorre-me. Como se não tivesse ouvido nada do que ele falou,
simplesmente seguiu em frente para dizer: socorre-me, e começou a adorá-lo. Isso porque a fé inabalável é imparável. Você pode dizer isso? A fé inabalável é imparável. É isso mesmo, ela é imparável. Pastor, eu estou me lembrando aqui, em um dos domingos atrás, nós já inclusive comentamos sobre isso, que a fé inabalável é imparável. Sim, se você lembrar, quando nós estudamos a história da mulher do fluxo de sangue, vocês viram que diversas barreiras aquela mulher enfrentou, inclusive a barreira da lei, que dizia que ela era impura e não podia estar ali no meio daquela multidão, não podia tocar pessoas, mas ela vai muito além de tudo quanto é barreira e ela é imparável até chegar em Jesus, em tocar Jesus. E mais uma vez eu trago aqui uma mulher que diante de Jesus ela demonstra uma fé imparável, inabalável. Por que eu faço questão de trazer isso aqui hoje? Porque eu quero lembrar para a igreja e alertar vocês de que essa é uma característica sempre presente. A fé imparável, inabalável, imparável, é uma característica sempre presente na vida de todo aquele que viveu grandes milagres. Vou falar de novo. A fé imparável é uma característica sempre presente na vida de todo aquele que através da crença em Jesus Cristo viveu grandes milagres. Não tem barreira, não tem nada que possa parar. Essa fé é imparável. Olha, eu tenho um assunto para tratar agora com os judeus aqui. Ok, mas eu estou aqui para receber. Eu quero te adorar. Socorre-me. Veja o que Jesus disse. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhinhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Escute isso, gente. E ela simplesmente segue em frente com uma fé inabalável e imparável, dizendo: eu estou aqui, eu sei que eu vou receber. Eu te adoro agora. Socorre-me. E Jesus continua dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, mais uma vez, diante dessa frase, ela mostra para que veio. Ela mostra por que se achegou a Jesus. Ela diz: contudo, replicou. Ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu sei que você tem um trabalho, tem um plano aí com esse povo. Eu sei que vai chegar a minha hora, mas ainda se sobrar um tempo, seja o que for, mesmo que seja considerado sobra para vocês, para mim é importante, isso é muito bom, já é suficiente para mim. Eu quero sair daqui hoje com o meu milagre. Eu quero sair daqui hoje abençoada. Ela não parou. Você consegue perceber isso? Ela não parou. E é nesse momento que eu quero dizer para você, a fé inabalável, imparável, ela insiste, ela persevera. E é isso que nos diferencia de muitas pessoas. A pessoa tem uma fé imparável, inabalável, ela é diferenciada de muitas pessoas que diante da primeira barreira, do primeiro não, ou seja o que for, ela já retrocede e volta atrás. A fé é inabalável, eu estou falando de uma fé inabalável, imparável. Ela insiste, ela persevera, ela continua, ela segue em frente. Nessa hora Jesus para. Nessa hora Jesus para. E o texto diz: então lhe disse Jesus: ó, mulher, grande é a tua fé. É, pastor, tem fé grande, tem fé pequena? Sim, Jesus olhou para algumas pessoas e disse: homens de pequena fé. Você tem uma pequena fé. Jesus olhou para outros como essa e disse: a sua fé é grande. A fé é como um músculo, que se você exercitar, ela vai crescendo. E o exercício da fé já passa pela confissão de fé na palavra e pelas ações correspondentes à fé que a gente professa. A fé é como um músculo. Quanto mais você exercitar no dia a dia, não é uma religião, é um relacionamento. No dia a dia você vai exercitando a fé e exercitando pela palavra. Comece confessando o que a palavra diz. Embora as circunstâncias sejam contrárias, o diagnóstico contrário, a situação da conta bancária contrário, comece confessando o que a palavra de Deus diz. E a sua fé começa a ser exercitada, e você começa a ser encorajado pela palavra. Até que você possa produzir uma fé imparável, inabalável. Porque essa é uma característica de quem vive grandes milagres em nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus. A gente precisa acordar para uma vida de fé. Tem tanta gente que já perdeu a fé. Tem tanta gente que já não crê mais hoje no poder do Espírito Santo. Tem tanta gente que já não crê hoje mais em cura milagrosa.
Tem tanta gente que já não crê mais em milagres hoje. E por causa do testemunho de um ou outro, da experiência específica de uma pessoa ou outra. Deixe os casos específicos, a experiência das pessoas para elas. E siga o que a palavra diz. E não a experiência de um e de outro. Siga com a palavra. É hora da gente despertar para uma vida de fé. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo. Ele não mudou. O nome de Jesus é o mesmo. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de tudo que se possa mencionar. E o que eu acho mais lindo, o texto continua dizendo, não apenas nessa era, mas na que há de vir. Não importa o que vem aí pela frente, o nome de Jesus é maior. Até 2019, nós não tínhamos ouvido falar de Covid, né? Covid-19. Eu não sei o que possa aparecer daí para frente. E quantas vezes acontecem coisas, né, que abalam o mundo. Nome de novos problemas, novas doenças vão aparecendo. Mas eu continuo firme crendo de que a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima, muito acima, de tudo que se possa mencionar. Você pode pensar, você pode mencionar, o nome de Jesus é maior. Não apenas nessa era, mas na que há de vir. Não apenas no nosso tempo, mas para frente, em toda a eternidade, o nome de Jesus é maior. Não importa o que apareça daí. O nome de Jesus é maior. Fique firme nesse nome. Fique firme nesse nome. O nome de Jesus é maior. Ele é maior. Maior é o que está em você do que o que está no mundo aí fora. É bem maior o que está em nós. É bem maior o que está em nós. O nome de Jesus é poderoso. Ele é o mesmo. Hoje é tempo. Hoje é tempo de nós, os discípulos de hoje, vivermos e experimentarmos milagres no nome poderoso de Jesus. Mas como que a gente vai receber isso, gente? Como que a gente vai viver isso? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá pela graça. A graça é superabundante, ela está disponível na mesma medida para toda a humanidade. Mas nós recebemos porque nem todo mundo desfruta dessa graça, de milagres e dessa graça maravilhosa. Porque nem todo mundo se posiciona em fé para dizer, eu creio, eu me posiciono em fé, eu creio no que a palavra diz, eu estou aqui, eu não vou parar, eu não vou retroceder, eu sigo em frente com o que a palavra diz. Essa mulher se posicionou dessa forma e Jesus para dizer, a sua fé é grande. Uma gentia que não conhecia nada da religião judaica, nada dos rituais religiosos. Os rituais religiosos não podem te ajudar em nada. A religião, o legalismo não pode te ajudar em nada. Mas Jesus pode. Mas Jesus pode. E eu sei que eu estou falando aqui para um público que tem diversas pessoas e cada um num nível de fé diferente. Isso é muito individual. Mas uma coisa que eu posso dizer é que pela pregação da palavra, todos nós podemos viver milagres no nome de Jesus e exercitarmos nossa fé. Eu orei, eu criei, eu confessei, hoje não aconteceu, então você continua exercitando. Porque amanhã é o dia de você crescer em fé. E depois de amanhã, e crescer mais ainda, e amadurecer, e continuar, e nunca parar. E nunca parar. Isso vai nos acompanhar a vida inteira. Não se abale, não pare. Porque não aconteceu, ou porque não foi da forma que você pensou, do jeito que você pensou. Não esqueça, Deus sabe mais do que você. Os caminhos dele são maiores. Muitas vezes ele vai te direcionar para outra coisa, muito mais excelente, com certeza. Mas não pare, siga crendo. Siga exercitando a sua fé. Isso é uma característica de quem vive milagre. Ele é imparável. A fé é inabalável, imparável. A sua fé é grande. E aí Jesus libera, faça-se contigo como você quer. Percebe isso? Faça-se contigo como queres. Não sei se você já reparou, mas para diversas pessoas Jesus disse algo parecido. Vai, a sua fé salvou você. Já ouviu isso? Vai ser feito conforme sua fé. Vai, a sua fé salvou você. Pode ir agora, vai ser feito, vai acontecer conforme você creu. Da forma que você creu. Da forma que você creu, vai acontecer. Deus está disponível para que a gente possa crescer em nível de fé e experimentar e extrair dele virtude e poder para vivermos grandes milagres em qualquer área da vida. Isso não dá para ensinar
Entenda, eu estou pregando a palavra, eu ensino o que a palavra diz, mas essa atitude individual que vem de dentro, ninguém pode dizer, ó, siga o passo tal, 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 tal. Isso vem de algo que você crê, porque crê e crê. Isso vem de ouvir a palavra, eu creio, eu não entendo como vai acontecer, mas eu creio. Isso vem de dentro e ninguém para você. Mesmo que no meio do caminho alguém diga, desiste, você é doido, é maluco, ninguém para você. Isso é uma característica de quem vive grandes milagres. E a igreja hoje está desistindo, e desistindo fácil. Quantas pessoas estão muito próximas? Essas pessoas estão próximas a viverem grandes milagres e muitas vezes desistem. E desistindo fácil, gente, muitas vezes desistindo fácil. Por conta das experiências de um, de outro, por conta de alguns gurus da internet que estão ensinando bobagem. A característica presente na vida dessas pessoas que viveram grandes milagres é que elas expressaram uma fé inabalável, uma fé imparável. E a resposta de Jesus para esse tipo de fé sempre foi, vai, a sua fé salvou você, vai acontecer como você quer, vai acontecer como você quer. E a Bíblia diz que desde aquele momento, a filha dela ficou sã na mesma hora. Jesus tem poder, Jesus tem poder, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo, Ele está aqui disponível para você, Ele está aqui. Essa fé é grande. A fé é inabalável, imparável, é uma fé grande. E essa fé é notória. Ela é muito perceptível. Escute aqui, ela é muito perceptível. A fé, uma das características da fé é que ela é perceptível. A falta de fé é perceptível. Você pode conversar 5 minutos com uma pessoa, você consegue saber se o que ele fala é fé na palavra ou não. Já perceberam isso? Não precisa mais de 5 minutos para você saber se aquela pessoa é uma pessoa que está andando na vida da fé. Porque isso é perceptível. A Bíblia diz que Jesus estava pregando numa casa e uma multidão cercava a casa. A casa estava cheia por dentro e por fora também estava cheia. E havia um necessitado paralítico e alguns amigos expressaram fé na pessoa de Jesus junto com aquele homem e disseram, vamos a Jesus. Ouviram falar da fama de Jesus e a fé é assim, ela vem sempre de ouvir e ouvir Jesus. E eles foram ao encontro de Jesus, mas quando chegaram naquela casa, a casa estava cheia, lotada. Do lado de fora também uma multidão. Todo mundo querendo ouvir Jesus. E eles chegaram e viram aquela situação. Imagina, que barreira ali. Como que eu vou chegar agora próximo de Jesus para pedir ajuda para ele? E adivinha o que eles fizeram, gente? Diante dessa multidão que estava ali, apertando Jesus, não dava para entrar na casa, não dava nem para chegar perto dele. Adivinha o que eles fizeram? A gente até tentou. Não tem muito jeito. Eu queria chegar perto dele, mas não dá. Olha só, tá vendo? Tentei te ajudar. Vamos voltar para casa, quem sabe outro dia. Foi isso que aconteceu, gente? Porque a fé inabalável é imparável. A Bíblia diz que aqueles homens pararam diante daquela situação e disseram, a gente vai subir no telhado e a gente vai destelhar a parte do telhado e nós vamos descer. A Bíblia diz que aqueles homens subiram no telhado, arrumaram corda, fizeram um jeito de subiram no telhado, destelharam uma parte e desceram o paralítico bem próximo de Jesus. Eles deram o jeito deles. E a Bíblia diz que Jesus, antes de liberar qualquer palavra, antes de fazer um milagre, antes de ouvir, a Bíblia fala o seguinte, percebendo-lhes a fé, percebendo-lhes a fé é perceptível, gente. A Bíblia diz que Jesus percebeu a fé deles. Como que a gente percebe fé? As ações correspondentes estavam acontecendo ali naquele momento, falavam claramente do que eles criam. A fé é perceptível pelas palavras correspondentes à nossa crença. A fé é perceptível pelas ações correspondentes. Se a gente age de forma correspondente à fé que a gente professa, a gente está no caminho de viver um grande milagre. Percebendo-lhes a fé. Jesus percebe a fé deles só de olhar o quanto que eles enfrentaram cada barreira e foram transpondo até chegar no objetivo de encontrar Jesus e sair com um milagre. Ela é imparável. A Bíblia diz que Paulo estava pregando uma vez para uma multidão. Muita gente ouvindo. E Paulo percebeu que uma pessoa tinha fé para ser curada. Percebendo que tinha fé para ser curado, liberou a palavra e aquela pessoa saiu dali curada. A fé, você pode dizer isso, a fé é perceptível.
E você percebe isso através das palavras correspondentes, através de ações correspondentes. É essa fé inabalável, é essa fé imparável que te leva a receber exatamente o que você pediu crendo. O que você pediu crendo, o que você pediu crendo. Crendo. Vocês conseguem perceber que a característica de ser imparável é muito presente em todas essas situações? E por que a gente retrocede tão cedo? Por que a gente retrocede muitas vezes? Nos falta um alerta sobre o viver a vida da fé e uma fé imparável, uma fé inabalável. Você pode ver na palavra de Deus. É uma característica presente na vida de todo aquele que viveu grandes milagres. Mulher, sua fé é grande. Fique tranquila, vai acontecer como você quer. Já pensou nisso, gente? Vai acontecer como você quer. Vai acontecer como você creu. Você tem dúvida que isso é pra gente hoje? Ele é o mesmo, o poder dele é o mesmo. E todo aquele que se mover diante da palavra de Deus, diante de Jesus, com essa fé, você vai ver, você vai viver grandes milagres no nome poderoso de Jesus. Não tem a ver comigo. Não deposite fé na minha pessoa, ou em ninguém, ou em nada. Tem quantas pessoas depositam fé em pessoas, em gente? Quantas pessoas depositam fé no universo, lançando palavras para o universo, para que o universo possa conspirar a favor delas? Quantas pessoas depositam a fé em coisas? E por isso há tanto sincretismo religioso. No sal, na rosa, no baixo, na caixa, em tudo que a pessoa imaginar. Isso não pode produzir nada por você. Mas a fé em Jesus pode. Por quê, pastor? Porque se você for ver na palavra, o nome de Jesus está acima de todo outro nome. Sobre esse nome tudo se curva, tudo se curva. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Jesus, e somente Ele, venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo e todo o inferno, venceu o pecado. Jesus venceu. Ele é digno, Ele tem toda a autoridade. Ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem toda a autoridade. Não há nenhuma outra pessoa ou nome que você possa conhecer na existência e nunca haverá que suplante o nome poderoso de Jesus. Por isso eu posso dizer que nesse nome você pode confiar, depositar a sua fé, porque nesse nome você vai viver grandes milagres. Se você crer. Se você crer. Amém? O outro estrangeiro que demonstrou uma fé elogiável foi o centurião romano, e esse texto está aqui em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Você pode dizer isso? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Eu quero chamar a atenção para você no início desse texto que diz, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Cristo. Esse texto está em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, que diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a pregação da mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E esse verbo aí, ouvir, essa palavra aí, ouvir a pregação, no original é akoi, vai aparecer aí para você, akoi. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra no original, porque muitas vezes a gente perde muito da essência na tradução. Como elpis, por exemplo. Elpis é uma palavra linda que é traduzida como esperança. Mas se você for estudar e ver elpis no grego, elpis significa uma alegre expectativa de coisas boas que vão acontecer. Você percebe que é profundo? Você sabe que Deus é bom, que Ele é por você, que Ele está com você, e você pode ter uma alegre expectativa de coisas boas que vão acontecer, porque Deus é bom, Ele é o seu Pai, Ele está com você.
Akoi, que é traduzido por ouvir, significa no original entender. Quando a gente fala de ouvir de Jesus, ouvir a pregação de Jesus, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que você precisa entender, as pessoas precisam entender. E quando a gente fala de entender, tem diversos aspectos envolvidos aí. Desde o material escrito, com clareza para que você possa ver e entender, desde as palavras que precisam explicar o texto, desde o som que precisa ser claro para que possa chegar ao seu ouvido com nitidez e você possa entender. Akoi não é um ouvir simplesmente entrou por um lado e saiu do outro, como a gente costuma falar. Akoi é ouvir e entender. Akoi é ouvir e concordar. Você pode dizer concordar. Quantos concordam com o que Deus diz? Akoi é isso, sabia? Se Deus disse isso, eu concordo com o que Ele disse. Akoi é ouvir e dizer, se Deus falou, eu concordo. Akoi não é simplesmente ouvir do nada, é ouvir e entender, concordar. Akoi é dar atenção. Eu ouvi, eu entendi sobre Jesus, eu concordo com Jesus e eu vou dar atenção a Ele, ao que Ele diz. A Bíblia diz que Jesus certa vez foi a um monte orar, os discípulos estavam com Ele, e de repente, em uma visão aberta, aparecem Moisés e Elias. E a Bíblia diz que Pedro interrompe e diz, vou fazer uma tenda para o Senhor Jesus, para Moisés e para Elias. E assim como no batismo, Jesus sendo batizado, uma voz que veio do céu e disse, este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Nesse evento do monte, a voz do céu vem mais uma vez e todos que estavam ali ouvem, esse é o meu filho amado. Só que ao invés de dessa vez dizer, em quem me comprazo, a voz de Deus disse, esse é o meu filho amado. A ele ouvi. E o texto bíblico diz que quando Deus fala, a ele ouvi, Moisés desaparece, Elias desaparecem, ficando só Jesus. Você precisa entender uma coisa aqui. Moisés é um representante da lei. Elias, um dos principais profetas de Israel, um representante dos profetas. Naquele momento, Deus estava dizendo claramente para quem quisesse entender, a lei já teve seu tempo. Os profetas o seu tempo naquela época. Mas, nos últimos dias, eu falo, diz a Bíblia, pelo Filho. Pelo Filho. Vocês não vão agora dar ouvidos à lei e nem aos profetas, mas a Jesus. Quando ele diz, esse é o meu filho, a ele ouvi, desaparecem a lei e os profetas, e só Jesus fica lá. Ouçam o que Jesus diz agora. É esse o tempo que a gente está vivendo. Cada coisa ali teve seu tempo e foi maravilhoso. Mas Deus expressamente agora, quando Ele diz, a Ele ouvir, é nele que você tem que colocar agora os teus olhos, é nele que você tem que colocar agora a sua atenção, a Ele, a Jesus ouvir agora. E desaparecem o profeta, desaparecem a lei. A lei foi dada por intermédio de Moisés, um servo, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E é esse o nosso tempo. Aquelas pessoas que demonstraram uma fé inabalável e imparável, elas ouviram e deram atenção a quem? A Jesus. Isso é uma característica de pessoas que vivem grandes milagres. Os olhos fitos em Deus. Os olhos fitos em Jesus. Os olhos fitos em Jesus. Não importam as circunstâncias. Escute Jesus. Ouça Ele. A Bíblia diz que Josafá, o rei Josafá, lá no Antigo Testamento, certa vez, estava vivendo, passando por um problema de guerra. O exército dos amonitas e os moabitas estavam vindo contra eles. Exércitos muito maiores e muito mais aparelhados. E a Bíblia diz que aquele homem ora e diz, eu não sei o que fazer. Nós não temos forças contra esse exército. Nós não temos como pelejar, não temos forças contra eles. Mas os meus olhos estão postos em ti. É assim. Ao redor, o pau pode estar quebrando, as coisas acontecendo, a circunstância dizendo o contrário, mas aquele que produz uma fé inabalável, imparável, ele está com foco em quem?
Os meus olhos estão em ti, Jesus. Os meus olhos permanecem em ti, Jesus. Apesar dessas circunstâncias estão querendo me distrair. Você o tempo todo tem alguma coisa querendo distrair você. E o diabo é especialista nisso, em colocar distrações. Mas a fé é inabalável, é imparável. Ela está aqui, ó. Os meus olhos estão postos em ti, Jesus. Os meus olhos estão em ti, Jesus. A minha atenção, Akoi, está em ti, Jesus. Eu concordo com o que você diz, Jesus. Akoi é considerar o que foi dito, é aprender, é dar ouvido, é concordar. Quantos concordam aqui com o que Deus diz? Concorde com o que Deus diz sobre você. Então, Jesus foi com eles. Diante desse pedido, Jesus vai com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe. Eu volto para o texto aqui agora. Lembra, esse homem chega a Jesus. E eu abri um parêntese para explicar Akoi, porque o texto diz que ele ouviu falar de Jesus e ele deu essa atenção e ele focou em Jesus. E o texto diz que Jesus agora vai com ele. Ok, eu vou com você. Eu vou com aquelas pessoas que vieram pedir ajuda. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Eu achei interessante essa versão que diz, porém, manda. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado, e o meu servo será curado. E eu fiquei pensando nisso, manda com uma palavra. E o texto a seguir nos dá uma ideia porque ele usa isso, manda com uma palavra. Veja o que o texto diz a seguir, porque também, esse homem diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, um centurião romano, um homem que tinha liderança diante de soldados. E ele fala, e eu digo a este, vai, e ele, adivinha o que ele faz? E digo ao outro, vem, e adivinha o que ele faz? E digo ao meu servo, faz isso. E ele faz. Esse homem agora, ele se coloca numa posição de dizer o seguinte, você, Jesus, é a autoridade sobre minha vida aqui. A minha atenção está sobre você. E assim como eu exerço autoridade sobre outros, e quando eu digo o que tem que acontecer, não tem opção, eles fazem. Eu estou me colocando nessa posição aqui agora. Basta você falar para mim. Basta você falar. Para mim, já basta. Eu me submeto ao que você diz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Dois estrangeiros, nada religiosos, não conheciam os rituais judaicos, mas encontraram Jesus, ouviram falar de Jesus, focaram em Jesus e deram atenção a Jesus. A sua fé é grande. Nem mesmo em Israel eu vi fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o que, gente? Curado o servo. Para alguém que desenvolve uma fé inabalável, basta uma palavra, não precisa duas. Para alguém que desenvolve uma fé inabalável, imparável, basta uma palavra de Deus, não precisa duas. Uma só palavra. Sabe por que isso? Porque a fé genuína, que é inabalável, que é imparável, ela não depende das evidências naturais ou das circunstâncias. Ela depende apenas do que Deus diz. Se a gente só consegue crer, agradecer e falar do que a gente vê no natural, isso não nos diferencia em nada dos que estão aí fora e que não conhecem a fé em Jesus. Nós somos um povo que agradece antes de ver no natural. Nós somos um povo que crê
simplesmente porque Deus já disse, independente das circunstâncias em nossa volta. Quem disse foi Deus. Eu dou crédito. Eu atendo ao que Ele diz. Eu dou crédito, eu me submeto ao que Ele diz. Essa fé é inabalável, imparável, que produz milagres maravilhosos, que é elogiável, que é grande, que não se encontra na religião. Ela não depende das circunstâncias. Veja o que diz o Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 25, diz assim: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Sabe qual era o contexto aqui? Jesus ressurreto, Jesus ressuscitou, e a Bíblia diz que ele aparece para os discípulos com muitas evidências de que ele havia ressuscitado. Mas uma dessas aparições, ele se mostra para alguns discípulos e Tomé não estava lá naquele momento. Os discípulos então contam a Tomé dizendo: Jesus ressuscitou, como ele disse. Quem esperava algo diferente? Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está no meio de nós, com muitas provas, como diz a Bíblia. E olha o que esse homem aqui diz: se eu não tocar na ferida dele, se eu não puser a mão no corpo dele ferido, de modo algum eu vou crer. Tem um monte de gente que acha que está exercitando uma fé bíblica. Mas, quando você vai ver, a fé é essa daqui, que Tomé tinha naquele momento. A fé que só acredita quando pega, quando vê, quando já aconteceu. Gente, eu pergunto para vocês, precisa de fé para isso? Não nos diferencia em nada dos que estão aí fora. Agora você quer ver o que é a fé bíblica? Romanos 4, a partir do 18, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora. Quem disse para ele isso? A fé bíblica só depende do que Deus disse. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Veja aqui, a fé bíblica, a fé sobrenatural, inabalável, imparável, ela não nega a realidade. Veja aqui, ó. Abraão levava em consideração a sua idade e o seu corpo amortecido. Estava morto, naturalmente não dava mais para nada ali. Você vê que a realidade está aqui, a gente não nega a realidade não, gente. A gente não está fingindo que as coisas, não, o problema não está aí não, é brincadeira, não, o problema está lá. A questão difícil está lá, a questão muitas vezes impossível está lá, se levantou, uma doença incurável, um problema de falência, um problema nas suas emoções, o problema está ali, a gente não nega, está ali. Mas a fé sobrenatural crê numa realidade que está acima disso. É sério, que está acima disso. Mesmo levando em consideração seu corpo já velho e a sua esposa também já velha e estéril, ele creu no que Deus disse. O texto continua dizendo: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé bíblica. Convicto, plenamente convicto. É uma característica das pessoas. Escutem aqui, eu vou falar isso várias vezes. É uma característica das pessoas que vivem milagres. Eles são imparáveis. Imparáveis. Eles são convictos. A fé é isso, a fé é certeza. A fé é convicção. Mesmo olhando as circunstâncias ao redor, dizerem ao contrário, a pessoa crê que Deus é maior, que Ele pode. É impossível, mas Deus pode. É impossível naturalmente falando, mas Deus pode. Mas Deus pode.
Eu creio numa realidade que está muito acima do que o natural dos meus olhos podem ver. Essa é a fé. Inabalável, imparável, convicta. Essas são características latentes na vida de todo aquele que viveu um grande milagre. Amém? Eu oro para que cada uma dessas características esteja presente na vida da igreja, na minha vida, vida da igreja, e isso vem de ouvir, acolhe, de atender, de dar atenção a Jesus Cristo. Se você quiser, se você crer, você em Cristo Jesus pode sim, hoje, no nosso tempo, viver grandes milagres. Ele é o mesmo. Ele não para, ele não falha. A Bíblia diz em Isaías 64:4, porque com os ouvidos não se ouviu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha. Um Deus além de ti que trabalha para todo aquele que nele espera. Eu não sei se você percebeu, mas aquele homem disse: manda com uma palavra e meu servo será curado. Alguém já recebeu uma palavra de Jesus aqui? Jesus já mandou alguma vez uma palavra para você? Já? Não sei se você está percebendo, mas ele está mandando agora uma palavra para você. Hoje ele está mandando uma palavra para você. E para quem quiser pegar, basta uma, não precisa duas. Nem três, nem quatro. Basta uma. Toda vez que você vai à palavra, toda vez que você vai à igreja, você ouve a palavra da graça e da fé, Jesus está mandando uma palavra para você. Está mandando. Para quem crê, basta. Para quem crê, basta. Ele é poderoso. Eu não posso fazer nada por você. Mas Jesus pode. Amém? Jesus pode.